Utah hoje? Ó, Utah tá um tempo bom, na verdade, né? Então, mas tá igual São Paulo. Fez as três estações no mesmo dia. Então, choveu, nevou, fez sol, uma coisa de louco. Para o Mas pessoal não entrar na rotina, né? Por que rotina? Melhor variadinho assim. verdade. Mas eu amo Utah. Utah tem as estações bem definidas, então por isso que eu gosto bastante. E ainda eu tô aqui no meu escritório na universidade. Desculpa pelo atraso. Tive que correr aqui para poder. E se você tiver alguma pergunta, coloca aí embaixo e a Carol vai ah, coordenar essa live agora. Estar aqui com você no seu canal, na sua casa, com os seus convidados também. É um prazer, realmente. Eu estou falando hoje, pessoal, de Balneário Camboriú. Estou aqui no Brasil. Legal. Sou professora de inglês há mais de 20 anos e essa nossa live surgiu por quê? Porque a gente já tinha feito com o Carlos uma live anterior no meu canal, onde a gente conversou sobre o trabalho dele, sobre o meu trabalho. A gente ficou com muitas coisas para poder continuar a conversa, né? Então hoje a gente decidiu continuar trazendo para vocês, claro, né, dicas, trazendo informação. O Carlos tem uma função super importante aí que pode contribuir com a comunidade e eu também estou às ordens para contribuir com todos vocês. Carlos, tenho muitas perguntas, mas tem alguma coisa que você queira dizer antes da gente começar? Para a Meu, galera? obrigado pelo convite novamente. Estou gostando de poder compartilhar, né, algumas informações, porque quando eu cheguei aqui, eu não tinha todas as informações que eu necessitava ou para encontrar bolsas ou encontrar algum recurso que hoje eu sei como posso aplicar, aonde encontrar. Então, estou aqui para poder ajudar o pessoal que está no Brasil, que quer vir para cá, né, como aluno internacional, ou quem já está aqui e por algum motivo está em algum status diferente. A gente chama de alternative status. Então, pode ser asilado, né? Ou quem está procurando por asilo, ou algum outro tipo de TPS, nós chamamos de temporário, né? Protect status. E outros tipos também, até mesmo quem já está casado aqui e por algum motivo sofre algum tipo de abuso, a pessoa pode aplicar para ter o green card, ou até mesmo criança que sofre abuso de pais que são imigrantes, mas eles também podem receber o green card e essa proteção juvenil, né? Então tem várias coisas, mas a gente vai focar nas perguntas que você tem hoje. É bem bacana. Muito importante o seu trabalho. Conta para nós, Carlos, há quanto tempo você faz você está nesse cargo aí na universidade? Como você chegou até esse cargo? Ok, na verdade, assim, eu tô aqui nos Estados Unidos 9 anos. Então, desde o começo, quando eu comecei aqui a estudar, começando o inglês, para depois começar a universidade. Aqui na universidade, então, eu fiz Business Management e fiz minor. Eu comecei o minor em chinês, aí não deu certo, pulei para o francês, eu falei assim, não, tá bom. Acabei finalizando o minor em espanhol. Aí depois de ter feito esse minor em espanhol, também trabalhei com o Clube Brasileiro. Então, como presidente do Clube Brasileiro, também trabalhei como Latino Mentor para poder ajudar outros latinos para poder entender quais são os cursos, recursos que nós temos. E fazendo o meu minor em espanhol, eu também participei de uma classe chamada Business in Spanish, que era pela Faculdade de Alcalá, em Madrid. Então, eu tenho uma certificação pela UVU, pela Universidade de Madrid. Então, começou esse cargo, na verdade, 9 anos atrás, onde eu estava precisando de informações e aí eu compartilhava com os brasileiros. Então, depois de me formar, então eu recebi um convite da universidade para poder aplicar para ser coordenador de Latino Initiative. Então, quando eu apliquei, e agora eu estou trabalhando nessa parte de refugiados. Então, tem exatamente, oficialmente, um ano, mas trabalhando, servindo como voluntário, tem muito mais tempo, como 6 anos.
muito top. E tem um pessoal aqui falando, Leandro, estudamos na faculdade em São Paulo em 2002. Olha que legal. Rapaz, e aí, Singularinho, tudo beleza? Ele é ótimo, rapaz. Eu tenho uma camisa dele até hoje que ele me deu. Rapaz, tirou assim do corpo e me deu. É. Ah, excelentes lembranças. Boa, boa. E então, eu vejo que a sua trajetória começou como estudante, né? Você começou a se preparar com os cursos, idiomas, então vejo que são parte importante também aí da sua preparação. Ah, como você pode dizer, então, que os idiomas da sua vida hoje impactam o seu trabalho como coordenador da Universidade de Utah? Então, é muito importante. Então, eu vim aqui para poder aprender inglês. Então, na verdade, eu não tinha essa formação. Então, eu falo, o pessoal que está no Brasil, mesmo que queira aplicar para qualquer empresa no Brasil ou aqui, é importante estudar o inglês. É importante você se comunicar, saber se comunicar, né? E entender, então, o que as pessoas têm a te dizer. E o inglês depende muito da área que você vai trabalhar. Então, aí você vai ter que focar na área que você vai trabalhar. No meu caso, é muito importante que eu saiba o espanhol, português e o inglês. Então, isso abre muito. Então, a conexão que eu tenho tanto com a universidade e com outras universidades de outros estados, e também o mais importante é o inglês te conecta com o mundo. Então, eu trabalhei aqui no escritório, que é International Office, e aqui a gente tem pessoas de vários países, então mais de 800 pessoas. Então, desde de todos os continentes. E o idioma que a gente comunica com cada um é o inglês. Então, tendo inglês, você pode se comunicar com o mundo. Então, eu acho que é bem importante o pessoal que está pensando em aprender inglês ou quer melhorar, então, o nível de inglês, esse é o momento perfeito. Conexão, especialmente então nesse momento com esses estudantes, né, que estão com diferentes status na sua vida, no seu visado, na sua visa, diferentes situações e desafios, Carla. Eu queria te perguntar quais são os desafios. Você já falou alguns, né, de pessoas que sofrem abuso, mas quais são os desafios que os estudantes eles têm que enfrentar quando eles estão com essas situações assim que não têm a visa ainda? E eles têm que se adaptar aí à cultura americana. Quais são os desafios? Isso. Então, os desafios nós chamamos de as barreiras que muitas vezes os estudantes precisam passar. Então, a gente tem, primeiro, financeiro. Então, a parte financeira é muito importante. Então, o Leandro está há 2 anos na Flórida, ele deve entender bastante, deve ter um trabalho bacana lá. Mas eu falo, a parte financeira é muito importante. Se você está vindo como aluno internacional, você precisa saber o quanto que você vai gastar com moradia, comida, ou com a faculdade e livros. E muitas vezes você chega aqui, então o dinheiro que você traz não é o suficiente. Então, aqui em Utah nós temos outros tipos de recursos. Então, na própria universidade, a gente tem o Care Hub. Então, o Care Hub ajuda com a parte de aluguel. Então, nós temos o que? Líderes estudantis que podem aplicar e ter bolsas para pagar o aluguel. A faculdade ajuda no Care Hub para poder... A gente tem até uma horta, onde a gente planta várias coisas e dá ao estudante. Então, a fome não vai passar. E tem outras organizações fora também. Então, primeira barreira financeira. Segunda barreira, a língua. Então, eu colocaria a língua no primeiro e o financeiro também depois. Muitas vezes chega aqui sem saber nada de inglês usual, né? Sobreviver. Então, isso te impede de ter as informações necessárias que você precisa. Então, financeiro, a barreira da língua e cultural. Então, uma coisa que a gente tem que entender, nós estamos na casa do outro. Então, com certeza, vamos ter o homesick, vamos sentir saudade de casa, vamos sentir, mas precisamos entender e aprender que nós estamos numa nova cultura. Então, é fato que a gente vai sentir saudade, é fato que a gente vai estranhar, mas é fato que a gente precisa entender que estamos vivendo numa cultura diferente e que isso vai nos proporcionar a oportunidade de
conectar com outras pessoas, aprender a cultura deles, viver a cultura deles também, né? E claro que a gente não vai esquecer a nossa cultura, a gente não vai deixar isso de lado. Então, e outra coisa também é acessibilidade. Então, não tem, não temos o acesso que nós precisamos. Mas para poder ter esse acesso, aí você volta lá na barreira do idioma. Então, para ter o acesso, você precisa aprender o idioma para poder se comunicar e saber aonde encontrar. Porque, assim, tem muitos recursos aqui, mas muitas vezes a barreira do idioma impede de encontrar e ter conexão. Importante, ter conexão. Então, não vive numa ilha. Então, se abra para o mundo, se abra para a conexão, fala com todo mundo, mesmo falando errado. Eu acho que é importante. O brasileiro quer falar perfeito, mas muitos outros só fala e se comunica. Isso é muito importante. Sim, nossa, dá vontade de ir estudar aí com vocês hoje, Ah, porque realmente, né, que acolhimento vocês têm aí para os estudantes que estão chegando. Uma horta, imagina, pessoal, tem é muito, muita coisa. muito legal. Não, e fora os clubes. Então aqui, por exemplo, quando eu me senti fora, então, do espaço que estava aqui, eu falei, caramba, eu preciso encontrar o meu espaço. Foi aonde que a gente criou o Clube Brasileiro. Então, o Clube Brasileiro está aqui até, já faz 7 anos. Então, participando com várias coisas. Então, tem várias conferências. Então, tem vários tipos de clubes. Se você não se identifica com um, tem um outro centro que pode te ajudar. Então, hoje eu estou trabalhando para poder criar o Dream Center. Então, aqui na UVU que ainda não existe. Então, por enquanto, sou a única pessoa que estou trabalhando com essa população de refugiados, asilados e status alternativos. Certo, um trabalho muito, muito legal. Pessoal, então tem umas perguntas aqui. Como é que eu faço para aplicar para uma bolsa da UVO? Estão perguntando. Aqui. Aí é os V12. Então, como faz para poder aplicar? Então, inclusive, eu posso fazer o seguinte, deixar no link, tem uma bolsa do Brasil, né? Que é para brasileiros que estão nas universidades brasileiras e brasileiros que estão na universidade aqui nos Estados Unidos. Eu vou deixar o link aqui nos comentários que vocês podem acessar. E você só precisa ter o CPF brasileiro. Então, é um programa que é liderar, então um programa que é para estudantes tanto no Brasil, tanto aqui. Isso é muito importante. Vai até o dia 7 de abril. Então, como é que eu faço? Então, para aplicar para bolsa, então depende muito, gente. Então, são tipos diferentes de bolsa. Então, são para a gente tem que identificar o status. Residentes que vivem aqui, que moram aqui, e não residentes que vêm fora de outro estado ou simplesmente tem como F1 ou F2, são tipos de bolsas diferentes. Então, a gente tem, por exemplo, alguém veio estudar como F1 e trouxe os filhos. E os filhos estão como F2, são dependentes. Eles vão aplicar para um waiver chamado HB 118. Então, para o F2. E aí ele vai pagar como residente e vai poder também aplicar para outros tipos de bolsas. Então, para pessoas que estão indocumentadas, então é diferente. Se a pessoa estudou, então os 3 anos no high school, ela vai aplicar para um waiver chamado HB 144. É House Bill, então 144, para pagar como residente. Agora, se a pessoa é refugiada, asilado, ou tem um tipo de temporário protegido, ou a gente chama também de Special Immigration Visas. Então, aí aplica para o HB 102. Então, tem os waivers. No caso do HB 102, a pessoa precisa estar pelo menos 1 ano, 12 meses aqui. Não precisa estudar os 3 anos para aplicar como 144. Então, esses são waivers. Mas a gente também tem outros tipos de scholarship. Então, tem dentro da universidade, tem as organizações, tem um que é chamado Women's Success Center. É aberto para todos. Tem privados e tem também
do governo. Então, assim, são diversos. Então, manda mensagem para mim ou simplesmente vem aqui no meu... Quem tá por aqui em Utah ou quem tá aqui no Estados Unidos também, a gente tem outros tipos de bolsas para quem tá em outras universidades. Eu tô falando rápido só para poder dar tempo para poder o pessoal mais manda mensagem aqui. Isso, o pessoal vai mandando que a gente vai respondendo. Ou no final a gente também abre aqui para responder. Cara, eu tô assim, maravilhada com todos os recursos, né? Que estado generoso Utah, realmente, né? Quando a gente começa a ver as opções que as pessoas têm, mesmo não estando com um status legal, digamos assim. Exato. E uma coisa que eu lembrei, que é um problema que às vezes, né, as pessoas que migram de forma ilegal, às vezes perdem os documentos, eles estão sem CPF. Pessoal, lembre que sempre na embaixada você consegue, né, ter o seu número de CPF, um comprovante do seu documento, mesmo se você tiver perdido os documentos e você estiver nos Estados Unidos e quiser aproveitar essas oportunidades. Eu estou vendo aqui, assim, muita informação, muita oportunidade, né? Tanto para o pessoal que está legal, como para o pessoal que já está trabalhando na sua legalidade aí também. Eu queria saber, Carlos, de alguma história, de algum aluno, algum estudante, né, que você viu assim, que você acompanhou, que sei lá, que foi legal assim. Então, na verdade, assim, tem vários estudantes. Eu sou até um caso também. Então, interessante é que, assim, eu participando agora como coordenador de status alternativo, muitas das pessoas, às vezes, não têm o conhecimento de que, mesmo sendo estar em status, elas podem aplicar. Então, eu faço esse trabalho, às vezes, de ligar para as pessoas, às vezes, da comunidade brasileira, de informar, saber qual é o status. Então, inclusive, tem uma das estudantes aqui, né, que teve a oportunidade de participar como presidente do Clube Brasileiro. Uma coisa que eu aprendi, falo para os estudantes, seja envolvido. Então, aqui vai parte de meritocracia, eles olham muito por isso. Então, assim como eu fui ajudado para poder participar do International Office, então, Conselho Internacional, então o que você tem que fazer? Você tem que voluntariar. E às vezes é muito difícil aqui, porque assim, você como aluno internacional, você tem que trabalhar para poder se manter. Mas infelizmente você precisa ter tempo na universidade, se dedicar para estudar, para manter o seu GPA, que é a sua nota, que dependendo do seu GPA também você vai ter o tipo de bolsa diferente e estar envolvido com as comunidades dentro da universidade para você saber quais são os leques, quais são as oportunidades que você tem. Então, teve um estudante aqui, né, que eu ajudei a se envolver na comunidade. Então, e as pessoas estavam tão felizes com essa, uma das estudantes, que eles ofereceram pelo envolvimento dela. Então, e uma coisa importante só que ela optou não continuar a universidade, porque ela já era formada no Brasil, e ela tinha uma proposta para ir para Inglaterra. Então, e ela era dentista. E uma coisa interessante é que aqui também tem centro, como Centro Hispano, e na própria universidade, que você pode transcrever os seus créditos na escola no Brasil para cá. Então, você, em vez de fazer 4 anos, você pode fazer em 3, 2 anos. Você vai pagar mais barato pelo fato de trazer o transcript, de trazer o quê? O que você já se formou no Brasil. E também muita ajuda hispana aqui que ajuda a validar o seu certificado. Então, tem vários grupos. Então, assim, contando esse tempo que eu estou aqui, passaram-se mais de 100 estudantes. Então, que teve a oportunidade de conhecer a UVU, mais talvez 150, de conhecer a UVU e aplicar para tipos de bolsas diferentes. Então, pegar casos específicos, está na minha mente agora, assim, casos, mas assim, é muito importante servir. De que forma? Você tem a informação e você compartilha essa informação. Eu acho que informação é poder, então todos precisam ter. Não, é muito valioso o que você está compartilhando.
realmente saber que conectar, fazer pontes, servir as outras pessoas, isso é bem visto também aí, para você poder, então, lograr os seus objetivos. Carlos, eu ouvi de muitas pessoas que estão morando aí, que têm o seu diploma, a sua, né, formação. Ah, eu não vou revalidar porque é muito tempo, porque, sabe, é uma complicação. E olha só o que você está trazendo para gente. Dá para fazer mais rápido, dá para fazer em bem menos tempo. 2 anos, 3 anos passam voando, gente. Mesmo se você não fizer, vai passar. Então, Exatamente. E tem assim, dependendo da sua profissão, tem vários tipos de programas. Por exemplo, tem um programa aqui que é como é que fala? Imersão de língua, por exemplo, portuguesa, que ele tem um convênio com o governo do Paraná. Então, tem várias pessoas do Paraná que vêm para cá para poder trabalhar. Então, eles recebem um visto de trabalho para poder trabalhar. Então, e tem também, como é que chama isso aqui? Um programa chamado Fulbright. Acho que está ao contrário. Fulbright Brasil. Então, são professores de português que passam aqui e ficam 1 ano. Então, estão no Brasil, então querem ter essa experiência de intercâmbio, vêm para cá, trabalham e estudam olha, na universidade. Então, isso é bem... muito legal. chama Fulbright Brasil. Então, Tem alguma um requisito de idade? Como é que é o mínimo, máximo para os professores? eu não tenho um requisito de idade, então mínimo 18 anos, então eu não tenho um requisito, então várias pessoas de várias idades. Só precisa ter essa formação e precisa aplicar, então, aqui, e inclusive agora, eles estão fazendo o contrário. Também eles estavam trazendo brasileiros para cá, estão levando americanos para o Brasil para poder ensinar o inglês. Então, eu acho que sim, o seu papel como professora é o mais importante, porque é a porta de tudo. Assim, ó, vamos lá, pessoal, vamos aprender inglês. Então, esse é o primeiro passo. Então, te ajuda a evitar muita dor de cabeça depois. Informação é poder e realmente atalhos, né? Você vai tomando, pegando atalhos e não batendo a cabeça se você não souber e quiser fazer tudo sozinho. Exato. Carlos, Fulbright, então, pessoal, o programa que o Carlos mencionou agora, a gente vai deixar também ali embaixo. Depois a gente passa para vocês, qualquer coisa passa uma mensagem. E manda o link. Né? Queria saber também como você mencionou que você foi estudante, que você vivenciou essa experiência, né? Porque imagina você de ser estudante a passar a ser o coordenador da universidade. Eu fiquei curiosa de saber se nessa época que você estudava, você trabalhava, você não trabalhava, como é que foi essa experiência? Segredo, hein, gente? Tá brincando. Não, uma coisa interessante, quando eu cheguei aqui, então uma coisa, a UVU, então ela tem vários recursos. E, inclusive, independente, aqui tinha um curso de inglês, que infelizmente a gente vai terminar esse ano, que é agora no Summer. Então, mais curso de inglês oferecido na universidade. Então, o curso de inglês é oferecido cursos da universidade, mas não como inglês como segunda língua. Então, todas as pessoas que começam aqui têm a oportunidade de aplicar para tipos de serviços dentro da UVU. Então, eu comecei a trabalhar dentro da UVU com janitorial. Então, trabalhei na limpeza da UVU, já trabalhei na parte de línguas, eu fui o tutor de português. Olha, Então, a gente tem português aqui. Então, trabalhei como tutor de português, trabalhei no restaurante também, dentro da universidade. Então, e fora também na comunidade. Então, na comunidade a gente tem muita assistência. Então, tem várias pessoas que têm trabalho como delivery, tem pessoas que têm trabalho como a limpeza. Então, a gente tem que diferenciar o seguinte, que é, quando você vem estudar, então não é te permitido trabalhar fora do status da universidade. Você trabalha na universidade. Mas a gente sabe quais são as necessidades das pessoas. Então, tem a comunidade que dá todo o suporte. Então, na universidade, quando eu apliquei para poder trabalhar, eles me deram o Social Security Number, que é o Social Security, que é te dar permissão para trabalhar 20 horas
né? Quando você está estudando ou 40 horas quando você está de break. Uhum. Quantas E experiências. uma coisa bacana também, assim, nós, acho que, não sei se a gente falou na live anterior, então, quando eu estava estudando aqui, eu fiz estágio, então, internship. Então, e depois também do estágio, eu fiz um outro, terminei a faculdade. Então, depois, quando você termina a faculdade, tem empresas que você pode aplicar para poder receber o visto de trabalho, e tem empresas que só mantém durante aquele período. Uhum. Porque o OPT, que é depois, e temos o... caramba, esqueci. E a parte do estágio. OPT e... esqueci o outro nome, gente. Mas eu vou deixar aqui marcado. E foi muito desafiador conciliar o trabalho com o estudo? Como é que foi para você? Bem, na verdade, o legal, assim, que eu gosto aqui da UVU, ele te prepara para tudo. Então, tem classes para fazer entrevista. E aqui nós temos o que? O chamado Handshake. Handshake é um website onde as empresas... Uma coisa que eu estou trabalhando agora, vou mostrar aqui para vocês aqui, talvez não vai dar para ver. Então, amanhã a gente vai ter One Refugee. Então, tem um currículo que é quando os estudantes começam, eles são freshmen, e aí vão para sophomore, e aí vamos contar aqui 4 anos. Então, freshman, primeiro ano, sophomore, segundo ano, aí nós temos junior, terceiro ano, e o último ano vai ser como senior. Então, o que eu estou fazendo aqui é trabalhar um a um com cada estudante, verificar as necessidades dele, e aqui a gente trabalha para poder ajudar a ele fazer o resumê dele, que é o currículo, e participar das feiras de carreiras. Então, assim, eu falo, a UVU é como se fosse uma mãe. Então, me ajudou a preparar o meu currículo. Então, tem um profissional, inclusive, eu tenho um CEO de uma empresa que foi meu coach. Então, a gente recebe coach. E tudo isso de graça. Então, basta ter a informação necessária para você se preparar para poder ter essa informação. Então, e agora eu estou criando esse currículo, que é onde a gente vai ter a orientação, então, ajudar a encontrar empresas ou trabalho no LinkedIn, preparar o currículo das feiras e a conexão com as empresas. Então, eu falo, no começo é bem difícil quando você não sabe a língua e você não tem as informações. E para mim, eu acho que foi os 2 primeiros anos foi muito difícil, porque além da barreira do idioma e da informação que eu não tinha acesso. Mas agora, sendo coordenador, é a minha responsabilidade de passar tanto para o pessoal em casa aí e tanto os estudantes que estão por aqui. E a gente agradece, porque cada informação que você passa com certeza vai beneficiar ali os nossos estudantes, pessoal, oportunidades de qualidade de vida, de mudança, de melhor salário e melhoras para você e sua família, né, Carlos, que repercute em toda Não, a não, comunidade. não, você fala sobre família agora, inclusive na UVU, nós temos cursos para adultos. Então, pessoas que trabalham, nós temos também cursos. A gente terminou o curso de inglês, né, para os alunos internacionais, mas a gente continua com o curso para a comunidade, curso de inglês como segunda língua para a comunidade, que é um valor mais acessível. E também tem outros tipos de cursos que as pessoas podem fazer, como marceneiro, pintura, fotografia. Então, são outros tipos de cursos, então, que muitas vezes a pessoa não tem acesso. E também, deixa eu te mostrar aqui uma coisa rápida. Claro. Agora, À vontade. como eu estou trabalhando com refugiados, pessoas que não têm documentos. Então, o que acontece? Muitas das pessoas, elas já têm como um daycare, que é de uma creche, cuida das crianças. Então, e elas podem ganhar essa certificação aqui. E as classes pagam $5. Somente $5 para ter a certificação para poder você ter o seu próprio daycare. Então,
a pessoa que não tem documento ou a pessoa que é refugiado, então pode ter acesso e ter a certificação para ter o próprio daycare. Então, são classes que são gratuitos e outras classes para ter a certificação apenas 5... Olha o comercial aqui, hein? $5. Mas, mas isso é muito importante, porque a gente vê que, como você falou, não é somente o estudante, a gente tem que apoiar a família. Então, é uma estrutura muito importante. E por isso que, deixa eu mostrar isso aqui também, a gente está fazendo um evento que é chamado Refugee. Aqui vocês podem ver, né? Que vai falar sobre. Tá ao contrário, mas tudo bem. Refugees Awareness. Aqui, ó. And Resource Forum. Então, aqui a gente vai trazer 6, 7 pessoas que são speakers, que são parte do governo, da comunidade e da faculdade. Eles trabalham como trazer pessoas para cá, que são refugiadas. Então, vamos falar a respeito de habitação, até lugares onde pode encontrar alimentação, transporte, casa, e principalmente porque muitas dessas pessoas já têm uma profissão nos seus países. E muitos aqui, às vezes, têm que começar do zero. Então, a gente estava tendo até uma conversa com uma amiga falando quão difícil foi para os pais dela passar aqui sem ter o idioma, tendo uma profissão. Então, muitas vezes você sente, caramba, você tem que ser muito humilde para poder passar por tudo isso. Sabendo que você é um profissional do país e aqui você começa do zero, mas tendo a informação, você pode, muitas das vezes, atuar na sua área de formação que você teve no seu país. Então, isso aí a gente vai ser em abril, então vai ser muito bacana para poder passar para as pessoas essa informação. Então, a gente tem muita coisa, né? Passar em pouco tempo. Maravilha. Estou tão feliz que a gente fez essa segunda parte, porque é tanta informação boa que a gente está vendo agora, que a Exato. gente não viu da primeira vez, né? E que com certeza, então, pessoal, quem assiste agora e quem está assistindo depois dessa live gravada, aproveitem, aproveitem. Eu queria voltar só um pouquinho ali no daycare, foi muito interessante essa informação, porque então, se, por exemplo, o estudante faz o curso do daycare, ele finaliza, ele recebe o certificado, ele pode, então, ter um próprio negócio de daycare, é isso? Exatamente, ele pode ter o próprio daycare. Então, Nossa! ele só precisa fazer sempre o que é validar as certificações. E as certificações, muitas vezes, são $5. Então, isso super acessível. Então, a gente tem esse programa. Então, assim, a UView tem vários tipos de programas. E eu só tive essa oportunidade de conhecer esse programa porque eu comecei a pensar como é que eu posso ajudar o estudante e também pensar na família. Porque muitas vezes esse foi um tipo de pessoas que quer no seu país, quer validar isso aqui. Então, a certificação, assim, muitas vezes é 3 meses, 2 meses. Então, ou apenas um semestre você consegue tirar essa certificação. E claro, se você quiser fazer um curso avançado, mas isso aí é aberto para todos. Então, independente de status, independente de ser estudante ou não, você pode ter essa certificação para ter o daycare. Carlos, só para deixar bem claro aqui para todo mundo, o que seria então o daycare? É sobre crianças? O que seria? Isso. Então, é exatamente cuidar de crianças. Ok, Então, ok. você não pode simplesmente, eu tinha o daycare no Brasil, uma creche, uma coisa assim, eu vou fazer o mesmo e cuidar dessas crianças. Então, você não pode se você não tem a certificação. Então, você precisa ter a certificação e eles vão te dar todos os requisitos. Então, para poder ter o daycare, para como você pode criar esse daycare e quais são as coisas básicas que você precisa para poder ter o daycare. Então, assim, é uma coisa muito interessante. Então, isso é válido para todos, aberto para todos. Gente, não, isso aqui assim é um sem fim de oportunidades, muitas, né, opções para vocês explorarem aí e a possibilidade ainda de ter o seu próprio negócio. Imagina só. Exatamente. Então, são coisas fantásticas. Assim, tem muito mais coisas que é interessante a gente sempre... O quê? Muitas vezes as pessoas pensam, a universidade não tem uma bolsa para poder aplicar.
Pessoal, nós temos o quê? Vários outros entidades que a pessoa pode contactar para poder aplicar. Então, por exemplo, minha função aqui é conectar. Então, na verdade, como partnership. Então, eu tenho a responsabilidade de conectar com outras instituições. Por exemplo, então, nós temos na U of U, então na Universidade de Utah, o Dream Center. Então, eles têm um fellowship. Esse fellowship é estudantes que não têm documento, que não sejam DACA. DACA, eles têm a permissão de trabalho. Então, são pessoas que são indocumentadas, mas têm a permissão de trabalho. Mas tem outras pessoas que não receberam o DACA, que pessoas que não podem trabalhar de nenhuma forma, mas aqui em Utah, eles podem trabalhar como empreendedores. Não empregados em empresa, mas são o quê? Empreendedores que podem pagar todas as taxas normais. Então, e eu falo que nós temos nacionalmente, nos Estados Unidos, chamado The Dream US, que é uma instituição que trabalha com várias faculdades. Aqui em Utah, somente duas, que é U of U e the Weber City. Então, no próximo ano, estou trabalhando para que U of U possa estar incluso. Eles dão um grant, quer dizer, um valor no qual eu posso usar para poder pagar o aluno que não tem documento, que não pode trabalhar, como um fellowship. Então, não seria um trabalho, mas um serviço que ele possa receber. Então, como uma espécie de scholarship. Mas não seria exatamente o scholarship, mas seria o fellowship, no qual ele pode receber. Então, assim, são várias oportunidades que a universidade dá aqui. Então, esse programa não tem em Washington e na Califórnia. Porque na Califórnia e em Washington, eles têm muitos programas. Então, eles têm, assim, servem muito essa comunidade. Agora, os outros estados precisa porque não tem todo esse tipo de serviço que tem na Califórnia e tem em Washington também. Então, a gente não estamos sozinhos. Estudantes, tem muita informação, muita oportunidade, muita ajuda. Não se desesperem. E como é que a gente faz para entrar em contato com a universidade, para tirar as dúvidas? É online, é presencial? Como funciona? Isso, então, assim, você pode vir presencialmente, se está por aqui. Então, por exemplo, eu estou aqui na UVU, vou falar do caso da UVU. Então, eu trabalho no Multicultural Student Service Center. Então, você pode procurar o Admission, ou simplesmente, o que pode fazer é o seguinte, a gente tem um Admission Office. Então, a gente tem um tour. Fala assim, quero marcar para fazer um tour. Aí ele vai te explicar todos os departamentos, como é que você faz para poder aplicar na UVU e tudo mais. Então, no meu trabalho aqui também, eu estou fazendo o seguinte, indo nas escolas. Então, a gente chama de K-12. Então, K-12 é kindergarten até o high school. Então, eles têm esses levels. Então, o que a gente está fazendo agora no trabalho é, então, informar tanto os pais e tanto os estudantes quais são os recursos que a universidade tem para os estudantes. Porque antigamente a gente só se preocupava quem está no high school. Caramba, meu, é o penúltimo, último ano, precisa dessa informação e ir para a faculdade. E a pessoa se perdia, porque não tem a informação necessária. Então, eu acho importante, desde criança, repetindo a mesma informação. Mesmo que, às vezes, não entenda. É como aprender inglês, né? Vai ter que repetir as mesmas informações até você pegar realmente a pronúncia correta ou a forma de poder falar. Então, assim, nós estamos trabalhando, então, desde o kindergarten até o high school, trazendo informação. Então, tem vários profissionais que vão, que visitam, que estão lá para poder explicar. Muitas vezes as crianças não entendem nada, mas às vezes fica marcado. Então, e é sempre importante ter essa cultura que tem aqui, seria muito importante aí no Brasil. Então, realmente, começar essa conexão aqui nos Estados Unidos, pelo menos em Utah, tem essa conexão muito forte entre as universidades, a comunidade e as outras escolas. Então, eu acho que a gente precisa disso no Brasil também. Mas, se não quiser ficar no Brasil, vem para cá e a gente passa todas as informações.
pouco a pouco vamos mudando a nossa comunidade. É muito bom ver como estamos nos conectando, como vocês aí já estão fazendo um trabalho super, né, de conectar empresas com os estudantes. Como você disse, mesmo a criança não tendo consciência, né, nesse momento do que ela está ouvindo, aquela informação vai ficar. E é uma informação que vai impactar o futuro desse adulto, né? É o nosso futuro, o futuro da sua família, das pessoas e da sua comunidade no final. Carlos, eu sei que nosso tempo está acabando, né? Nossa, assim, é muito rico o que você compartilhou aqui. Deixa eu ver se o pessoal tem alguma pergunta por aqui. Podem mandar que o Carlos ainda está aqui com a gente. Na verdade, eu que estou no canal dele, né, pessoal? Eu que invadi a casa do Carlos. Eu acho que minha tia enviou uma... Oh, alguém tem uma pergunta? Não, acho que... Vamos lá. Opa, acho que alguém entrou aqui. Quem entrou aí? Não. Acho que a pessoa entrou, tinha uma pergunta e se virou. Okay. Então, uma coisa importante, assim, eu falo para todos, a informação é tudo. Então, Sim. tem a informação correta, isso serve para educação, isso serve para tua área profissional, então, o que você quer fazer, o que você pretende fazer. Então, assim, tem... E, às vezes, super simples, tá no website, mas às vezes você não encontra isso no website, porque assim, tem outras informações, detalhes preciosos que você precisa encontrar a pessoa certa para poder conversar. Então, o seu trabalho é excelente, assim, de conectar as pessoas, não somente você está ensinando inglês, que é importante, que é o primeiro passo, mas você está conectando com outras pessoas, com outras informações que eles necessitam. Então, isso é muito importante. Trabalho excelente. Agradeço, Carlos. Realmente, quanto mais a gente puder conectar e chegar nos nossos objetivos, que é felicidade, né? Felicidade das famílias, das pessoas, a gente podendo oferecer o nosso máximo potencial à nossa comunidade. Acho que isso vai fazer o nosso planeta muito melhor. Carlos, eu agradeço o seu tempo hoje. Eu realmente fiquei muito feliz de ouvir toda essa riqueza que você compartilha com a gente. Eu sei que vai ser bom para muitas pessoas. Fico às ordens também para quem quiser se preparar com o inglês. Como o Carlos falou, é uma ferramenta poderosa e é só uma ponte para onde você quer chegar. Então, bora estudar inglês, pessoal. Então, muito obrigado. Abraço aí para todos. Aventuras da Maggie também, Maggie. Mandou mensagem aqui. E falar, pessoal, ó, vai lá no Instagram da professora Carol. Então, segue ela. Então, manda suas perguntas. Se você conhece alguém que quer fazer inglês, está no Brasil ou está fora do Brasil, em qualquer outro lugar, então ela vai sair para poder atender todo mundo. E muito obrigado pelo convite. Então, estou aí para poder servir a comunidade, servir os amigos. E é sempre bom estar falando com todos vocês. Abraço. Obrigada, Carlos. Boa noite. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau.